Eu vou manter... Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, crianças de nossas escolas de Maceió. Eu vou manter o discurso que eu tinha programado para a tarde de hoje, porque acho que até é um pouco instrutivo para as crianças. Eu venho falar aqui sobre o dia de ontem, que foi o dia da consciência negra. O nome, no meu entendimento, é errado, não deveria existir consciência negra, e sim consciência humanitária. A importância de todos nós é igual, em todos os segmentos, religioso, administrativo, profissionalmente, etc. Eu queria iniciar falando para vocês, crianças, que no final do século XVI, nós importávamos pessoas para vir trabalhar no Brasil como escravos. Isso significa dizer que essas pessoas não recebiam dinheiro, não tinham horário de trabalho, não tinha carteira assinada, não tinha férias, não tinha tratamento de saúde, não tinha SUS, não tinha absolutamente nenhum cuidado. Esses negros, crianças, eram retirados das suas tribos na África, onde lá existiam como reinados, viviam sob a orientação de um rei, mas eram pessoas independentes e eram trazidos à força por mercadores que sequestravam esses negros e traziam esses negros em navios, em porões de navios, como se mercadoria fossem. E muitos deles morriam no transporte, principalmente de Angola, que foi o país que mais enviou negros para o Brasil. O Brasil foi o país que mais importou escravos no mundo inteiro. Desde o final de 1600 até 1850, foram cerca de 12 milhões de escravos. Num determinado período em que a Inglaterra já havia libertado os seus escravos e declarava a navegação de navios negreiros como uma delinquência, e se eles encontrassem alto mar navios carregando escravos, eles tomavam o navio e libertavam os escravos. Então, quando os navios negreiros avistavam um navio inglês, o que é que eles faziam? Jogavam os escravos vivos em alto mar, acorrentados. E eles, evidentemente, que morriam, para evitar de serem pegos e presos pela Marinha Britânica. Aqui no Brasil, morreram muitos no transporte, pelas más condições. E quando aqui chegaram, achando que iriam encontrar uma situação melhor, foi o pior dos mundos. Trabalharam no desenvolvimento deste país, na cultura da cana-de-açúcar, na mineração em Minas Gerais e na cafeicultura aqui no Norte e Nordeste. O negro americano, lá também tinha escravos, quando foram libertos, eles foram indenizados. Por isso que não tem tanta pobreza na região lá nos Estados Unidos como temos aqui. Os negros brasileiros não foram indenizados e foram morar nas periferias das cidades, iniciando a favelização dos municípios, das cidades. E sem condições, porque não foram indenizados, viviam nas ruas, pedindo toda a sorte de favores aos transeuntes. Rui Barbosa, que vocês já ouviram falar de Rui Barbosa, era ministro da Fazenda na época. E a princesa Isabel, que foi a libertadora dos escravos, e
Há até quem se fale mal da princesa Isabel, mas na verdade a princesa Isabel lutou contra barreiras grandes dos grandes plantadores de café, né, dos mineradores, dos plantadores de cana. A princesa Isabel lutou contra esses latifundiários quando assinou a libertação dos escravos e por isso perdeu o reinado. Eu estava falando de Rui Barbosa e a gente se emociona e perdi um pouquinho o fio da meada. Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, queimou toda a documentação de registro dos escravos para evitar que os donos, os latifundiários, os donos dos escravos, requeressem ao Ministério da Fazenda a indenização pela perda da mão de obra. Então, Rui Barbosa fez isso aí com a intenção de evitar a indenização, mas com isso causou um prejuízo histórico, porque muito da documentação a respeito da escravatura no Brasil se perdeu com a decisão de Rui Barbosa. Aqui em Alagoas, nós tivemos o maior quilombo de escravos no país. Quilombo era a região onde os escravos fugidos se escondiam. E aqui em Alagoas, nós tivemos o maior quilombo do Brasil, na região de União dos Palmares, conhecido então como Quilombo dos Palmares. Foi lá o primeiro grito de independência, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Não foi na França. Foi lá no Quilombo dos Palmares, 1624, onde eles chegaram a construir uma federação com cerca de 20 mil pessoas. Eles agregavam todas as pessoas que se sentiam párias, perseguidos da sociedade, e encontravam guarida lá no Quilombo dos Palmares, indígenas inclusive. 100 anos depois, após terem sofrido várias investidas de portugueses e holandeses, após 100 anos, com o uso de canhões, é que eles conseguiram vencer os moradores do Quilombo dos Palmares. Foi a maior chacina contra a raça negra registrada em nosso país. A segunda maior chacina contra os negros aqui em Alagoas foi o Dia do Quebra, em 1912, que é uma outra história que vocês, crianças, precisam ter conhecimento. Em 1912, a discriminação contra o negro fez com que um grupo político contrário ao governador da época, o Malta, parente do nosso amigo vereador, um grupo inimigo dele, porque achava que ele frequentava os terreiros. E eu quero dizer a vocês, crianças, que a religião afro é igual a qualquer religião que nós temos conhecimento. Protestantismo, judaísmo, budismo, catolicismo, todos somos iguais religiosamente falando. Então, a religião da África era aquela que nós temos conhecimento e praticada nos terreiros de Umbanda. É uma religião e merece respeito. Então, em 1912, o grupo do Fernandes Lima, que chegou a ser governador, não foi o Fernandes Lima que mandou, um líder político favorável a Fernandes Lima, liderou um grupo e investiu contra os terreiros de Umbanda na capital de Alagoas, chegando a quebrar os quase 70 terreiros que existiam na época. Alagoas tinha mais terreiros do que Pernambuco.
Então nós tínhamos uma influência africana muito grande aqui em Maceió. E depois do quebra, que faleceu a grande sacerdotisa religiosa africana, a tia Marcelina, muitos desses terreiros foram para Pernambuco e Salvador. Mas eu não quero enfadá-los, porque essa história é muito bonita, e pelo menos depois vocês pesquisem na internet a respeito, e é interessante vocês tomarem conhecimento, porque ainda hoje nós sofremos discriminação racial. E isso é uma coisa vergonhosa. Na televisão, de vez em quando a gente está vendo os jogadores de futebol serem discriminados. O negro, por sua cor da pele, às vezes... ontem mesmo eu encontrei um amigo que me relatou que estava no Rio de Janeiro, desceram para um shopping comprar alguma coisa, deixaram um amigo negro no carro. Isso foi a semana passada. A polícia interviu achando que o negro dentro do carro estava roubando o carro. Então a gente precisa de políticas que valorizem a cor da pele, que seja de forma que o negro ele tenha condições de chegar, o negro da periferia. Quando eu falo negro, estou falando todo mundo, negro, branco, amarelo, índio, a pessoa da periferia, que infelizmente na periferia predominam os negros. E nós, aqui nós temos um representante da Unicef, e infelizmente a criminalidade aqui permanece ainda alta. Houve uma queda, mas 63,7% dos óbitos no estado de Alagoas são provocados contra negros. Portanto, o nosso estado é o estado mais perigoso para o negro. E, pasmem, é o estado mais seguro para o branco. 3,7% é o número de brancos que morrem vítima de violência e de homicídios, aqui no estado de Alagoas. 3,7%. 63,7% são negros. Então é importante que a escola lá da periferia da Grota dê condição igual à escola aqui da Ponta Verde. Que saia de lá um aluno em condições de competir com o aluno aqui da Ponta Verde. Nós já tivemos isso, não é difícil não. Eu, o meu amigo Ronaldo Luz e alguns outros, somos de uma época em que a escola pública competia com a escola privada de igual para igual, se não fosse melhor.